Olá para você conectado aqui na Pix TV, pelas plataformas TMW Telecom, CDN TV e também pela Gigo TV. Nós estamos ao vivo com mais uma edição da Live da Pix. Na edição de hoje você vai ver o Garopaba em ação rápida e a PM prende trio de suspeitos de assaltar uma residência em Araçatuba. Movimento Ferrugem Linda e Limpa realiza mais uma edição do mutirão de limpeza. Vamos falar sobre balneabilidade. Garopaba tem primeiro ponto impróprio da temporada e internauta flagra suspeita de crime ambiental na Praia Central. O caso repercutiu na Câmara de Vereadores. Em Butiá, no Rio Grande do Sul, jovem fica ferida em capotamento na BR-290. E ainda, contador Andrei Pereira de Souza esclarece dúvidas sobre a MP da Liberdade Econômica. Tudo isso e muito mais agora na live da Pix ao vivo. Muito bem, rodou a nossa vinheta, isso significa que a gente está ao vivo aqui nessa câmera, produção falando da nossa live da Pix. Daqui a pouco a gente conversa com o Andrei, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre a medida provisória da liberdade econômica, né? Você que está aí pela Gigo TV, pela CDN, são mais de 150 provedores em todo o Brasil distribuindo a Pix TV. Muito obrigado pela sua audiência. Também você no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, pela TMW Pix, a TV por assinatura da TMW Telecom. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui na região, nós estamos nos estúdios da Pix TV em Garopaba, mas abrangemos aí a região de Imbituba, também de Palhoça, com atendimento de internet fibra ótica de alta velocidade na Praia da Pinheira e também na Guarda do Imbaú. Estamos chegando aí em São José, aguardem. Muito bem, começando a nossa edição de hoje, a gente vai falar de uma ação rápida da Polícia Militar que prendeu 3 homens aqui em Garopaba com diversos objetos furtados na manhã desta terça-feira. As mercadorias estavam no interior de um Renault Symbol, placas do Rio Grande do Sul. Os 3 criminosos possuem extensa ficha criminal, um deles inclusive pelo crime de homicídio. A polícia chegou até o veículo por meio de uma denúncia. Tem um carro aí, né, produção? A central regional de emergência, o pessoal ligou por 90 e falou que esse carro aí que você está vendo, ó, estava em atitude suspeita, né? Trafegando aí com os objetos que pareciam ser furtados. Isso alguém ligou no 190. Mais tarde, uma outra pessoa ligou e informou as mesmas características do veículo. E a polícia rapidamente abordou esse carro para ver o que tinha de certo ou errado e acertou a polícia, tinha coisa errada. No interior do veículo, os policiais encontraram 3 pessoas, 3 homens, todos 3 naturais do Rio Grande do Sul. Eles estavam com uma série de mercadorias roubadas, inclusive roçadeiras, e eles têm bastante passagens. O conjunto, né, o trio, tem bastante passagem aí pelos crimes de roubo, furto, tráfico e até homicídio. Quando eles estavam na delegacia de polícia civil aqui de Garopaba, uma outra pessoa ligou dizendo que tinha chego em casa e visto a sua residência arrombada, lá em Araçatuba, bem na entrada do município aqui de Garopaba. E a polícia pediu para que essa pessoa se deslocasse até a delegacia e confirmou que os objetos que estavam, né, sendo lavrado ato de prisão em flagrante eram delas, era dessa pessoa. Então a polícia prendeu os caras antes mesmo da pessoa fazer a denúncia que a sua casa tinha sido arrombada. Parabéns aí pela nossa PM, né? Sempre nos dando a segurança. Então, todos os criminosos aí com vasta ficha criminal foram presos em flagrante e encaminhados aí para a unidade avançada, a unidade prisional avançada UPA de Imbituba. Um deles tinha até mandado de prisão em aberto. Ainda sobre Garopaba, o movimento Ferrugem Linda e Limpa realiza mais uma ação de limpeza no mutirão de limpeza aí na Praia da Ferrugem. O movimento Ferrugem Linda e Limpa realiza então nesse próximo sábado, a partir das 9h30 da manhã, a 5ª edição do mutirão de limpeza da praia. A concentração será em frente ao Bar do Zado e o objetivo do mutirão é conscientizar as pessoas da importância da preservação do meio ambiente. Criado lá em 2016, o movimento realiza uma série de atividades de preservação e conscientização do meio ambiente. As ações são realizadas com a comunidade local e com os turistas. Olha aí que foto bonita, né? Foi na ação de 2018, pessoal.
e a ação realizada aí com apoio até dos turistas que procuram a Praia da Ferrugem, uma das praias mais visitadas aqui de Garopaba. Os trabalhos do movimento consistem também na manutenção de cercas, de proteção da restinga e dos decks que foram instalados aí ao longo da praia. Centenas de placas artesanais já foram instaladas com apoio desse movimento. O movimento também apoia a realização de atividades culturais e educacionais que tenham como foco estimular o trabalho em equipe e a solidariedade entre as pessoas da comunidade com ações efetivas para o desenvolvimento sustentável do Capão, que muita gente não sabe, o André que é daqui sabe, aonde a Ferrugem fica é o bairro Capão, né? E é mais conhecida o bairro, né, André, do que a própria praia, né? É mais conhecida a praia do que o próprio bairro, assim como a Praia do Rosa fica no bairro de Ibiraquera, lá em Bituba. São essas coisas locais aí que a gente tem que compartilhar com você que está nos assistindo e é fora daqui da região. Ainda sobre Garopaba, uma notícia triste que a gente não queria dar aqui, mas infelizmente cabe a gente essa função, né? A nossa balneabilidade. Garopaba tem aí o primeiro ponto impróprio desta temporada. O último relatório de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, divulgou na última sexta-feira que um ponto da Praia Central de Garopaba está impróprio. Esta é a primeira vez da temporada que a cidade apresenta um ponto impróprio ao banho. A gente tem a foto dessa placa. Queria agradecer ao Irani Feliciano que nos cedeu essa foto. A coleta feita na última terça-feira, dia 4, mostrou que deve ser evitado o banho nas proximidades da Praça 21 de Abril, no Centro Histórico, por não estar banhável. O resultado considera a presença de bactérias que podem ser nocivas à saúde dos banhistas. Para que um ponto seja considerado impróprio, 2 das 5 análises coletadas precisam ter resultados negativos, com mais de 800 coliformes fecais por 100 mililitros de água. Os outros 4 pontos continuam próprios a banho. Esse é o 10º relatório da temporada. Em Bituba, assim como nas amostras anteriores, continuam com todos os 8 pontos de coleta com condição favorável ao banho. Já em Governador Celso Ramos, no litoral norte, dos 13 pontos analisados, 5 apresentam condição imprópria. Já em Bombinhas, também no norte do estado, dos 9 pontos analisados, 3 não são recomendados para que as pessoas entrem na água. Essa condição se mantém desde a temporada de verão. Vale ressaltar aqui que Bombinhas e Governador Celso Ramos, por que a gente destaca? Não falou de Jaguaruna, de Laguna, está tudo favorável, tudo banhável, tudo com condição favorável. Só que Governador Celso Ramos e Bombinhas, gente, tem a tal da TPA, Taxa de Preservação Ambiental, que para ambiental não sei para que serve, porque se cobra e é um valor alto para o turista entrar lá, as praias não apresentam condição favorável ao banho, ou seja, estão poluídas, essa é a palavra, poluídas. Então, aqui em Garopaba se cogita, algumas pessoas falam em TPA, mas a gente primeiro tem que fazer o dever de casa, não vamos fazer igual Bombinhas e Governador Celso Ramos. Primeiro deixar a praia poluir, para depois criar uma taxa e cobrar, sabe-se lá para onde vai esse dinheiro. Porque Bombinhas não é a primeira temporada, Governador Celso Ramos a gente dá um crédito, um cartão amarelo, né, antes de chegar no vermelho. Agora Bombinhas é cartão vermelho, porque já está há bastante tempo, foi o primeiro município do estado a implantar essa TPA e até agora não se vê nenhum resultado. Tiago, mas a responsabilidade é da Casan, o esgoto é a Casan. Tudo bem, mas é o prefeito que assina o contrato, geralmente de 20, 30 anos. Não está cumprindo o papel? Pede a rescisão do contrato, entra na justiça. Faça isso, prefeito de Bombinhas, porque é muito feio cobrar o TPA e a praia está poluída. Uma coisa não combina com a outra. E ainda sobre Garopaba, um internauta flagrou uma suspeita de crime ambiental na Praia Central. A gente falou, e essa suspeita de crime ambiental é bem próximo do lugar onde está impróprio, que é lá no canto direito da praia, no Centro Histórico. No canto da escadinha do baú. A gente tem um vídeo, enquanto eu vou falar, a nossa produção vai rodar um vídeo, que é o vídeo em que esse internauta flagra essa ação. É um cano, né, de uma tubulação suspeita de clandestina, que está escondida por telhas, eles botaram umas telhas aí, olha a imagem, ó. E aí corre uma água suspeita, né? Eu não vou falar que é esgoto, porque é uma suspeita de crime ambiental, eu não sei o que sai dessa água. E após a divulgação da condição imprópria, que a gente falou antes, o assunto repercutiu na Câmara de Vereadores. Na sessão de ontem, por exemplo, o vereador Guto Chaves, do PP, cobrou que a Vigilância Sanitária fiscalize essa situação aí que nós estamos mostrando. Então, é um cano que sai
aí na servidão do baú, né? O nosso internauta que pediu para não ser identificado falou que a suspeita é que essa tubulação venha de algumas casas da rua São Joaquim. Olha aí o cano, uma mangueira. Não se sabe se é água da chuva, se for água pluvial, ok, não tem problema nenhum, né? Existe a tubulação pluvial que deve ser despejada realmente no mar ou nas lagoas. Agora, se for água de tanque, né, de banheiro, de fossa, é uma água poluída que está, né, não vou dizer que é essa situação que favorece a nossa praia estar em condição imprópria, parte da nossa praia, né, um ponto só, graças a Deus, mas não quer dizer que vai ser essa condição, mas isso sim contribui. Então, ontem o vereador Guto cobrou, com razão, que a vigilância sanitária faça essa fiscalização, porque não é a primeira vez que esse vídeo circula, tá? Esse internauta que nos enviou esse vídeo disse que já postou esse vídeo ano passado, então esse cano está aí, não foi colocado ontem. Até porque as telhas que colocaram para esconder o cano já estão cheias de limo, já tem algas marinhas ali, então tem que dar uma olhada nisso, eu tenho certeza que o pessoal da prefeitura, se não foi hoje, vai daqui a pouco lá dar uma olhada nisso aí. Agora, como é importante a gente estar falando de turismo e balneabilidade, olha que notícia importante para quem aí acha que entende de turismo, quem gosta de turismo. Esse é um assunto importante, por isso que eu trouxe aqui, ó. Os turistas que procuram o litoral catarinense estão mais exigentes com relação à qualidade da água das praias que pretendem frequentar. Isso é o que mostra o resultado divulgado semana passada pelo Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina com relação aos acessos, veja bem, os acessos nas plataformas que divulgam a condição da balneabilidade no estado. Você pode acessar a balneabilidade pelo celular, tem um aplicativo lá no App Store do Android, para telefones e smartphones da Android. E lá você pode baixar Praias Limpas. Bota Praias Limpas, vai aparecer o aplicativo. Você baixa esse aplicativo, você consegue ver condição favorável, a condição de balneabilidade de qualquer praia de Santa Catarina. Além da imprensa que divulga e além do site do IMA. O site de balneabilidade do IMA, por exemplo, registrou um aumento de 53% do número de acessos em comparação ao mesmo período do ano passado. De 1º de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020, o portal totalizou mais de 132 mil acessos de usuários do Brasil e do exterior. Os catarinenses lideram as buscas, seguidos pelos paranaenses, gaúchos e paulistas. De fora do país, os principais acessos são argentinos, paraguaios e uruguaios. O monitoramento é semanal na alta temporada e avalia a existência de esgoto na água, o que é verificado por meio da contagem de bactérias chamada aí Escherichia coli, abreviado é o EC, Escherichia coli, presente nas fezes, quer dizer, se tem esgoto, né? No total, são 231 pontos analisados em 500 quilômetros de costa de Santa Catarina. Então, isso significa que o turista, antes de sair de casa, antes de pegar o carro, ele vai pelo aplicativo Praias SC, ou ele vai no site do IMA e vai ver qual é a praia que está balneável para ele frequentar. Óbvio que ele não vai ir numa região que as praias estejam todas poluídas. Garopaba, a gente tem um índice muito grande de turistas, esse verão também, esse índice está crescendo, graças à nossa condição balneável. Porque nós ainda não temos saneamento básico e muitas das pessoas ainda preservam a natureza, têm as suas fossas, não colocam aí o esgoto em rio, em riacho ou em qualquer outra coisa. Tem os excessos, tem pessoa que descumpre essa lei, mas aí que os órgãos públicos, né, vem aí a nossa Fundação do Meio Ambiente, se sair, que esse órgão pelo menos fiscalize isso, para que a gente mantenha essa condição favorável, um ponto só, não dá para a gente exagerar, dizer que está poluída, não está, graças a Deus, né, como eu falei, mas isso é um ponto importante, o turista então está de olho na balneabilidade, isso é um fato importantíssimo para se analisar quando se fala em turismo, não dá para falar em turismo, praia, sem ter condição balneável, não é mesmo? Então, fica o alerta aí para o pessoal. Dando continuidade ao nosso live da Pix, queria agradecer a quem está acompanhando conosco, eu não sei se a gente está ao vivo no Facebook, a nossa produção... Estamos ao vivo, tem pessoas acompanhando conosco aqui. Você pode mandar sua pergunta ou interagir conosco por aqui. Felipe Pereira, um abraço, está acompanhando. Está cheio de Pereira hoje, não sei porquê. O André é Pereira, eu sou Pereira e temos um internauta aqui chamado Felipe Pereira acompanhando a nossa live. Bom, um assunto cômico, se não fosse trágico, né? A roda gigante instalada em um dos bolsões de estacionamento da Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, teve a sua energia cortada pela Celesc no final da manhã desta terça-feira, após uma denúncia de que estaria com uma ligação irregular, popularmente conhecida como gato.
O autor da denúncia, o vereador Afrânio Bopré, usou a tribuna da Câmara Municipal de Florianópolis e protocolou a reclamação na ouvidoria da Celesc. Após a inspeção da estatal, ficou comprovada a irregularidade e foi feito o corte da luz. A roda gigante está instalada na região central da capital através de uma parceria da Prefeitura de Florianópolis e da empresa Parque de Diversões Rei do Parque. Para o secretário de Infraestrutura, pelo secretário de Esporte, Cultura e Juventude de Floripa, o Ed Pereira, isso foi um erro. Ele disse o seguinte à imprensa: a empresa responsável fez o pedido no Procidadão e encaminhou para a SQE Luz, responsável pela manutenção da iluminação pública da cidade. O pedido deveria ter sido feito direto na Celesc. Achávamos que a empresa trabalharia com gerador próprio, disse o secretário. Bom, não foi um erro, né, secretário? Vamos combinar. Porque se tivesse sido um erro, ele teria parado a roda gigante, esperado a Celesc ir lá ligar a luz. Se ele foi lá e ligou, não tinha um relógio medidor, é um gato. Vamos para o Sul, então, para você que está nos assistindo aí pela TMW Pix, para todo o Rio Grande do Sul, falar de Butiá. Um jovem ficou ferido em um capotamento na BR-290. Um jovem, então, ficou ferido nesse acidente lá em Butiá e, segundo as informações do Corpo de Bombeiros do município e de Minas Leão, que foram acionados para prestar apoio ao SAMU, o condutor do veículo Gol placas de Butiá invadiu a pista contrária, colidindo lateralmente com um ônibus vindo a capotar e cair num barranco, no quilômetro 172 da rodovia onde foi registrado o acidente. A ocorrência foi registrada às 5h30 da manhã do último sábado. O condutor foi retirado do carro inicialmente pelos amigos, que ao chegar quando o socorro chegou, eles não estavam mais no local. Os bombeiros informaram ainda que a vítima estava com suspeita de uma fratura em uma das pernas, que pode ter sido agravado devido à forma com que a vítima foi retirada do veículo, ao não aguardar então a chegada do socorro. A vítima foi imobilizada pelas equipes do SAMU e dos bombeiros e encaminhada para o hospital de Butiá e em seguida ela precisou ser removida para o HPS devido aos ferimentos. Aí a foto, divulgação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Butiá e de Minas Leão, lá no Rio Grande do Sul. Coronavírus. Bom, o Porto de Imbituba está prestes a receber aí um navio que escalou na China. À vésperas de chegar o navio Rick Hollandorf, a embarcação de bandeira da Libéria, que escalou na cidade de Qingdao, na China, país em que vive uma epidemia do novo coronavírus. A SCPAR Porto de Imbituba, autoridade portuária da cidade de Imbituba, se reuniu novamente com a comunidade na última sexta-feira para alinhar aí as medidas preventivas e plano de contingência contra a doença. A cidade de Monrovia, maior da Libéria, foi a última cidade em que o navio estava atracado e ele opera normalmente na cidade onde recebeu aí o maior embarque do Porto de Imbituba. 105 mil toneladas. Ele vai fazer, então, desculpa, me confundi aqui. Ele vai fazer um embarque de 105 toneladas, 1.000 toneladas, para a cidade de Monrovia, a maior cidade da Sibéria. Tudo indica que essa carga e essa operação seja um dos maiores embarques de granel sódio já realizado aqui no sul do Brasil. O encontro, que tratou dessa questão da segurança, reuniu aí representantes de diversas instituições envolvidas na realização de fiscalização das operações portuárias, tais como a SCPAR, a Anvisa, a ANTAC, a Marinha, a Receita Federal, o Corpo de Bombeiros, o OGMO e os sindicatos envolvidos aí e representantes da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e de Saúde Municipal, além, claro, da Regional de Saúde aqui de Santa Catarina. Eles fizeram um segundo encontro, porque lá em janeiro já tinha sido feito um, em função dessa questão do coronavírus, né? A epidemia, um surto global que acomete uma série de pessoas, depois a gente vai falar o número de mortos já registrados. Então é uma situação de cautela, o navio saiu da China antes do surto ter sido registrado, então não há nenhum alarme quanto a isso, mas nunca é demais prevenir, quando se fala em saúde principalmente, né? Falando em coronavírus, semana passada na live da Pix, a gente falou sobre a história do Luiz Pablo Lassalle, morador de Palhoça. Ele e a esposa dele, que é chinesa, e a filha deles, que é brasileira, ela tem 1 ano e 7 meses, a bebezinha, estavam lá na China. Estavam na cidade de Wuhan, onde o surto se originou e considerado aí o epicentro dessa crise.
Elas já estão no Brasil. A aeronave, então, da Força Aérea Brasileira, com 34 brasileiros que pediram para deixar o rancho, chegou em Goiás na manhã do último domingo. Eles ficarão aí hospedados por 18 dias no sistema de quarentena em repouso. A gente tem a foto da bebezinha deles, brincando já aqui no Brasil. Ó, a foto da menina, 1 ano e 7 meses, ele estava super preocupado, a gente entrevistou ele estava bem preocupado, mas já estava mais tranquilo, porque já havia informação de que a bebezinha e a esposa estariam nesse voo e felizmente deu tudo certo. No último domingo eles pousaram em terras brasileiras e agora estão lá em Goiás nesse processo de quarentena. Eles vão ficar por 18 dias reclusos, né, fazendo exames e checando a questão de saúde para se tiver alguma suspeita não se prolifere ainda mais. Esse é o procedimento realizado em todos os voos que saíram da China com pessoas que pediram repatriação em seus países. Com o novo balanço divulgado ontem, já são 1.111 mortes desde que o surto começou em dezembro de 2019. O total de pacientes infectados em todo o mundo subiu para 44.741 pessoas, considerando aí os 1.638 novos casos confirmados nesta terça em Hubei. Então aí está se aumentando, mas tudo indica que daqui para frente esse número vai continuar crescendo, porque é um surto, é um vírus, né? Mas diminuindo consideravelmente o número de mortes e de pessoas infectadas em estado grave. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de cultura. Vamos agora falar aqui de Garopaba, uma exposição fotográfica sobre os pescadores da cidade começa nesta sexta-feira. A exposição então vai até o dia 27 de fevereiro e será realizada no restaurante Viva Maritime. As fotos do fotógrafo Henrique Amaral, que a gente vai ver aí na tela, ó, estarão em exposição lá, portanto, até o dia 27. O restaurante Viva Maritime fica no centro histórico da cidade, na praça 21 de abril, e o lançamento está marcado para esta sexta-feira, dia 13, às 8 horas da noite. As fotos, então, do fotógrafo Henrique Amaral. Um registro, o Henrique é o autor dessa foto aqui que ilustra o nosso estúdio. Mostra a câmera aberta aí, pessoal, lá do Twitter. O Andrei, essa foto aqui do fundo é a foto do Henrique Amaral. Então ele tem muitas fotos aqui da cidade, tem um livro, Garopaba, além do livro, essas fotos. Ele vai falar sobre um assunto da medida provisória da liberdade econômica. Antes da gente conversar com o Andrei, estamos sem som, a produção me chamou aqui agora. Voltou? Tá certo. Tem gente antes disso, antes de eu começar com o Andrei, só vou dar um alô pro pessoal que está aqui, Andrei. A Bruna dos Passos está nos assistindo, o Cassiano Studziński está no Twitter e assistindo, como é que pode isso? E nós estamos aí também com o Eric Silva, manda um salve lá pro meu amigo não vou mandar um abraço pro teu amigo. O Irani Feliciano está nos assistindo. O Eric Silva tentou fazer uma pegadinha aqui. Vou mandar um abraço pro teu amigo então, Eric Silva. Essa pegadinha aí já está antiga. Vamos falar então da medida da MP da Liberdade Econômica, né? Essa medida, a 881 de abril de 2019, ela surgiu como uma alternativa para melhorar o ambiente de negócios brasileiros. No entanto, a medida não desburocratizou os pequenos negócios, não. É que a legislação federal abriu espaço para que os municípios regulassem as atividades de acordo com as classificações baixo, médio ou alto risco. E muita gente achou que era o fim dos alvarás. Esse é o assunto. Não vai ter mais alvará em 2020. No entanto, não é bem assim. Em Garopaba, por exemplo, das 287 atividades, 62 foram retiradas. Além disso, muitos empreendedores estão confusos quanto à cobrança das taxas. Por exemplo, chamadas de taxas de fiscalização. Bom, para esclarecer isso, é melhor a gente conversar então com o contador, né? E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Pix TV o Andrei Pereira dos Santos, da Compliance Contábil. Andrei, obrigado pela tua participação. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui. Falei certo ali da MP? Compliance e da MP 881, perfeito. Perfeito. Só que antes do Andrei falar, vale ressaltar que essa legislação aqui municipal foi aprovada na Câmara em dezembro,
Por unanimidade, os vereadores não questionaram, apenas aprovaram a retirada dessas atividades. Antes, né, da gente conversar aqui com o Andrei, a gente queria ouvir a Prefeitura Municipal. E aí eu fiz alguns questionamentos da Prefeitura. Vou ler os questionamentos e eles enviaram uma nota à assessoria de imprensa. As perguntas que eu fiz. As 62 atividades retiradas estão enquadradas em quais critérios? Foram retiradas porque estão enquadradas em quais critérios? Além de baixo risco, médio ou alto? Não entendi essa retirada. Quais critérios foram utilizados para extinguir as demais categorias? Algumas atividades, mesmo descritas na relação municipal, estão sendo cobradas. Que cobranças são essas? Eu perguntei à Prefeitura Municipal. Os contribuintes MEI, cadastrados em atividade de baixo risco, podem ser cobrados? Aí veio uma nota do Poder Executivo e eu vou ler ela na íntegra antes do Andrei explicar melhor para a gente o que é essa MP e quais os benefícios dela. Inicialmente, cabe ressaltar que a Lei Federal de 13.874 de 2019 prevê no seu artigo 3º, parágrafo 1º, a possibilidade de um município classificar as atividades de baixo risco em âmbito local. Esta previsão atendeu-se às diferentes características dos municípios dentro do vasto território brasileiro, entregando a responsabilidade ao legislador local de se resguardar. Exemplificando, um hotel com capacidade para 1.000 pessoas terá impactos totalmente distintos se construídos no centro de São Paulo e no centro do nosso município. Com base nisso, foi realizado um estudo técnico conjunto pela Secretaria de Fazenda, Vigilância Sanitária e Bombeiros, em que cada um apontou as atividades que, em âmbito local, não poderiam ser enquadradas como baixo risco. Dessa forma, foram mantidas como baixo risco 225 atividades na Lei Municipal 2.219 de 2019, aprovada pela Câmara. Quanto à cobrança, é necessário fazer uma distinção entre a licença para funcionar, popularmente conhecida como alvará, e a cobrança tributária da taxa pelo exercício do poder de polícia, o TLLF. A lei federal isenta as atividades de baixo risco da necessidade de obtenção da licença. Porém, a lei é clara em seu artigo 1º, parágrafo 3º, ao enfatizar que ela não tratará do direito tributário, até porque seria inconstitucional, a União não tem competência para legislar sobre os tributos dos estados e dos municípios, ou seja, um comerciante que queira abrir uma loja no município poderá fazê-lo sem a exigência de nenhuma licença da Prefeitura Municipal. Em contrapartida, este comércio deverá ser fiscalizado posteriormente, para que o município se certifique de que o empresário de fato está cumprindo com as normas das posturas, zoneamento e obras. A taxa de fiscalização tem exatamente a finalidade de manter esse serviço de fiscalização operando no município, ou seja, tem caráter tributário e sinalagmático contraprestacional. Os contribuintes optantes pelo MEI são isentos da taxa no primeiro ano de funcionamento. Após, são tributados normalmente conforme a atividade desenvolvida, que é o KNAI, agregado ao CNPJ. Andrei, essa resposta da Prefeitura é suficiente em base a essa questão que a gente está vivendo, já que isso está polêmico, todo mundo na internet está falando sobre isso? Então, Thiago, eu vou tentar fazer um contexto histórico aqui, até para quem está nos assistindo conseguir entender um pouco melhor. Isso veio à tona aí nos últimos meses em Garopaba, através da MP 881, que é a medida provisória, conhecida como medida provisória da liberdade econômica, a qual essa medida provisória ela se tornou uma lei de fato, né, em setembro, que foi a lei 13874 de 2019, sancionada pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Certo. Então, só para a gente entender um pouco e tentar facilitar o entendimento, como que era antes dessa medida provisória, né? As empresas, o empreendedor, que é aquela pessoa que vai abrir o seu próprio negócio, independente de qual fosse o município, ele teria que pedir uma viabilidade para o município. Depois dessa viabilidade, ele teria que fazer a sua inscrição no Estado, na Receita e, posteriormente, poder exercer a sua atividade depois que tivesse com todas essas licenças aprovadas e com seus respectivos alvarás. Ou seja, um comerciante que quisesse abrir uma empresa em Garopaba, ele deveria ter primeiro os seus alvarás, tanto de funcionamento, sanitário, de bombeiro, dependendo do caso de polícia também, para poder exercer a sua atividade. Com essa medida provisória,
que é um dos temas do atual governo, que é desburocratizar para que o Brasil suba no ranking de empreendedorismo, né, e possa ter competitividade nesse segmento, ela visou fazer com que essa vistoria, que era prévia, se tornasse posterior. Ou seja, todas as atividades que foram elencadas como de baixo risco, o empreendedor ele pode abrir o seu negócio, a qual posteriormente ele já estiver funcionando, ele seja fiscalizado e caso tenha que corrigir alguma questão municipal de fiscalização, ele tem um tempo para isso. Então, ele pode funcionar sem que tenha uma fiscalização prévia do município. Um contexto histórico, né, se tratando aí se é devido ou não esse tributo, primeiro que lá na Constituição Federal de 88, tem delimitado que tributo ele tem 5 espécies, tá? Imposto é uma espécie de tributo, como a gente conhece, por exemplo, IPTU, IPVA, ICMS, enfim, são impostos, ele é uma espécie de um tributo. E tem taxa. Essa taxa, ela está prevista no Código Tributário Municipal aqui em Garopaba. Esse Código Tributário Municipal, obviamente, ele tem um código para cada município. Então, o município de Garopaba, através desse Código Tributário, ele cobra o IPTU, ele cobra a taxa de fiscalização e funcionamento, que é a questão do alvará, ele cobra o ITBI, enfim, alguns tributos, né? Todos os tributos estão nesse Código Tributário Municipal. Certo. Tanto que Garopaba pode ter uma alíquota de ISS, que é um imposto para determinado serviço, e Imbituba ter outra alíquota maior ou menor, enfim. Cada município fiscaliza e regulamenta o seu tributo. Exato. O município ele tem poder para fiscalizar e arrecadar o tributo, né? Então, em Garopaba está lá no Código Tributário Municipal, no artigo 86, a taxa. Essa taxa, entende-se que a hipótese de incidência dela, ou seja, por que o município vai cobrar uma taxa, no caso do alvará? Que é que todo mundo está perguntando. Exato. Né? Entende-se, eu vou ler aqui na íntegra, que a hipótese de incidência dessa taxa é o prévio exame e fiscalização dentro do território do município, brevemente, né? Ou seja, a fiscalização pelo município em uma determinada empresa seria já uma hipótese de incidência para cobrar a taxa. Certo. E aí a gente se depara com as 225 atividades que, após a Lei Federal 3874, foi sancionada no dia 20 de dezembro aqui, como você já falou, pela Câmara e foi aprovada em unanimidade e posteriormente foi aprovada pelo nosso prefeito no dia 20 de dezembro. Isso. A Lei 2219, que então elencou quais atividades em Garopaba seriam consideradas de baixo risco. Precisava o município fazer essa regulamentação, né? Exato. Além da lei federal, cabia ao município regulamentar isso. Perfeito, Tiago. O município ele tem que delimitar em relação a isso. Tanto que na Lei 3874 fala que se o município não delimitar quais atividades serão consideradas de baixo risco, fica o Estado, ou seja, o município tem que obedecer primeiro ao Estado, ou se o Estado não delimitar, obedece à Lei 3874, que é uma lei federal. Questão de hierarquia. Primeiro, então, entende-se o do município, depois a lei estadual e, por último, a lei federal. Perfeito. Então, em Garopaba, como você já falou, elencou 225 atividades como consideradas de baixo risco. Então, excluiu algumas atividades, de fato, da lei federal por uma questão de entendimento técnico. Isso, enfim. Eles falaram aqui que foi feito um estudo, uma análise, né, que algumas atividades que estavam na lei federal poderiam apresentar riscos, né? Teriam que estar fora dessa lei federal. Eu até não procurei todas, não dava para me filtrar todas, mas eu entendi que algumas, sim, venda de bebidas, por exemplo, né? O cara poderia estar lá vendendo bebida, mas ser um bar, e aí tem que ter fiscalização. Cabeleireiro, até fiquei assim, mas cabeleireiro, por que tiraram? Às vezes tem a questão de esterilização, né, da questão da vigilância sanitária, ver se está tudo certo. Então, de higiene, uma atividade de higiene que, em tese, vamos, né, dar um crédito que tem realmente que ter um cuidado mais apressivo do município, né? Exato. Então, algumas atividades que eu elenquei aqui também foram, como você falou, a questão de bares, não está como definida baixo risco no nosso município, pode ser que no município vizinho esteja, então cada município vai delimitar. Restaurante, no nosso município também não está, pela questão de higiene, acho coerente também, né? Mas na lei federal diz que o restaurante vai se enquadrar nessas... Exato. Na lei federal, o restaurante é considerado uma atividade de baixo risco. Então,
o município delimitou que não é enquadrado o restaurante como baixo risco, então a pessoa, o empreendedor que for abrir um restaurante aqui no nosso município, ele tem que passar por uma vistoria prévia para que ele possa operar em funcionamento. Se essa atividade de restaurante tivesse no rol de atividade de baixo risco, na Lei 2.219, poderia começar a operar a sua empresa e só depois ter a sua fiscalização. Mas é meio estranho, né? Operar um restaurante sem que vigilância sanitária... Eu não sei se eles vão antes de abrir, se o município vai fiscalizar antes de abrir. E aí, em tese, eu acho que seria o mínimo, Deveria, né? sim. O bombeiro, porque tem questão de gás, botijão de gás, Perfeito. né? Questão de saída de emergência, né? O restaurante, né? Eu acho que essa atividade... que bom que ela saiu... É compreensível, né? É compreensível que ela saiu dessa situação de baixo risco, né? Perfeito. Então, tem esse ponto de vista que algumas atividades são compreensíveis e, por outro lado, algumas outras eu entendo que não. Por exemplo... Dá um exemplo aí para nós. Manutenção e reparação de motocicletas. Certo. A gente tem várias oficinas mecânicas aqui em Garopaba. Eu entendo, no meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, que a manutenção de bicicleta ela não traz um risco perante terceiros... De bicicleta ou de motocicleta? Motocicletas, desculpa. Tá. Perante terceiros, perante a sociedade. Certo. Então, poderia seguir a lei federal e delimitar que essa atividade seria de baixo risco. Eu entendo dessa forma, que ela não traria um risco a terceiros, nem à higiene, nem à sociedade, como o caso de um restaurante, por exemplo. Exato. Mas é uma questão interpretativa e de entendimento, né? Outra atividade também, supermercado, mini mercados, ou seja, essas atividades, tanto atacadista quanto varejista, que estão aí nesse rol de produtos alimentícios, também foi excluída do nosso município como baixo risco, né? Então, é questão interpretativa. Alguns vão achar que deveria realmente ser excluída, outros vão achar que não, e isso pode ser delimitado talvez depois por alguma associação do município, né, por alguma entidade de classe, lei, né? pedir uma revisão e tentar... Chamar o executivo, o legislativo, para que se rediscuta essa lei, se tem alguma atividade que a comunidade ou o setor, o segmento se acha lesado em ser retirado, né, que se converse até com o setor de tributos, eu acho que... Sim, argumente isso, né? Os próprios contadores, né? Sim. Vocês têm essa liberdade de chegar no executivo e conversar, essa atividade não tem por que ela tá fora. Eu acredito que é normal, né, que a lei seja ajustada, né? Exato. Então, inicialmente é isso, né? A Lei da Liberdade Econômica, através da Lei 13.874, ela procurou desburocratizar o empreendedor de uma fiscalização prévia dessas atividades. Aí é onde gerou a questão discursiva disso, né, que foi, peraí, se a minha empresa, eu que sou empresário também, ela está elencada no rol de atividades de baixo risco, é devido ou não um tributo inerente a isso? Porque eu entendo que, e é onde a maioria também buscou esse entendimento, é que se a minha empresa é baixo risco, eu não precisaria ter o alvará. Com isso, eu não precisaria pagar o alvará, que, sendo totalmente imparcial de questões aqui de valores ou políticas, certo, o alvará no nosso município de Garopaba já é um pouco alto comparado com os demais municípios, tá? Então, por isso que gerou uma grande discussão. Sim, né? As pessoas estavam na expectativa que ia chegar janeiro, né, fevereiro, quando janeiro, vencimento. Dia 31, né? Isso. Porque rolou na mídia muita fake news, não só aqui, nacionalmente. Fim do alvará, né? Bolsonaro aprova, fim do alvará. Perfeito. E aí não se entendeu os meandros da legislação, né? Porque a medida provisória da liberdade econômica, a gente está falando de um tema dela, ela trouxe vários outros benefícios. Carteira de trabalho digital, uma série de outros benefícios que a gente pode abordar em outras lives aqui. Mas o que mais chamou a atenção foi a questão do alvará. E aí teve empresários que, quando recebeu o boleto lá, viu que o seu alvará continuava vindo, né? E por isso gerou essa discussão toda, né? Isso, aí o nosso entendimento, e também em conversa com outros contadores, com outros municípios, a gente procurou entender isso da melhor maneira possível para que instrua os empresários aqui da região, né, da maneira correta, até junto ao próprio município, como você também pediu esclarecimentos. E o nosso entendimento é que lá no artigo 1º, no parágrafo 3º da Lei Federal, que é a 3.874, delimita o seguinte, o disposto no artigo 1º, ou seja, que é onde delimitou as atividades de baixo risco, 2º, 3º e 4º, não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado uma hipótese outra ali que não entra no caso. Então, se não se aplica ao direito tributário e nem ao direito financeiro, nada alterou no Código Tributário Municipal.
que foi o que eu falei aqui no início. É devido ainda à cobrança de taxa, porque é um tributo, está no Código Tributário Municipal, nada foi alterado e nem a própria lei objetiva afetar o direito tributário e ao direito financeiro. Até porque se a gente for por uma questão lógica, é muito difícil o município renunciar à receita. Sim, o prefeito nem pode pedir na Câmara uma lei que renuncie Exato. receita, porque ele pode sofrer improbidade administrativa. Isso, então, essa discussão que gerou foi nesse sentido e o nosso entendimento é que está bem claro aqui no artigo 1º, no inciso 3º da Lei 3874, que não afeta nada o direito financeiro e tributário. Ou seja, o Código Tributário de cada município continua igual e, por esse lado, a gente entende que, mesmo a empresa tendo a sua atividade elencada como baixo risco, ainda é devido o tributo. E aí, cabe reforçar também que a Prefeitura já deu 2 pareceres através da sua Procuradoria que está correto, que é entendimento, que eles entendem de fato que deve ser cobrado, só que pode ser uma questão de que, como é um fato novo, possa ser discutida posteriormente em outros tribunais, né? Até uma questão mais jurídica falando. Uma jurisprudência, né? Exato. Existe um grupo, Andrei, de empresários que pagou essa taxa, eles nos procuraram, a gente talvez pode trazer esse assunto em outro momento, outra live da Pix, e eles vão entrar, pagaram a taxa, porque tem que pagar para não ficar em débito, e vão procurar a justiça para entender melhor isso. Aí cabe ao judiciário o entendimento, se é a favor do município, do Poder Executivo, ou se é a favor do empresário, e ali se cria uma jurisprudência, né, que é uma decisão que o magistrado toma baseado fora da situação legal, né, uma interpretação diferenciada. Exato. E isso sendo aceito, aí vai criar uma série de outros entendimentos, ou até mesmo para isso que a gente está propondo aqui, talvez o município rever algumas atividades em que o empresariado se sentiu prejudicado, vamos dizer assim, né? Agora, uma informação, Andrei, para a gente se entender um pouquinho melhor. Então, quem está no baixo risco, que é dessas atividades aí, 287 atividades aí do município de Garopaba, retirou 62, né? Restaram aí 225. Essas 225, as pessoas realmente deixaram de pagar a taxa chamada alvará, é isso? Não, elas continuam pagando a taxa alvará. A taxa chamada alvará. Alvará, que é a TLLF, que é a taxa de localização e funcionamento, elas vão continuar pagando, certo. Porque, como eu mencionei, não mudou nada no Código Tributário Municipal. O que ela deixou de pagar? Então, de pagar, ela não deixou de pagar nada. Ela vai pagar o alvará de funcionamento, sanitário e que são taxas de fiscalização e de funcionamento. Exato. Só que o que mudou para o empresário que está elencado nesse rol de atividade é que ele não vai poder ter, ele não vai precisar ter exposto no seu estabelecimento o alvará de funcionamento e o sanitário. Por exemplo, a prefeitura, com poder de polícia, pode ir em algum estabelecimento que não tem o seu devido alvará e fechar o estabelecimento por ele não ter o seu alvará em dia ou estar vencido, enfim. Se essa empresa ela estiver elencada no rol de atividades de baixo risco aqui em Garopaba, ela não precisará mais ter o alvará. Ou seja, como que o fiscal da prefeitura vai fiscalizar isso? Poderia fazer, né? Ver se o contribuinte pagou ou não o tributo. Se ele está só com atividade de baixo risco, fiscalizar se na prática ele de fato desenvolve só essas atividades que está no cadastro municipal. Que é o KINAI, né? Que é pelo seu KINAI. Às vezes a pessoa tem mais de uma atividade e está omitindo ela no CNPJ. Perfeito. Ele vai fiscalizar isso e se tiver tudo ok com o pagamento do tributo, porque daí é uma questão já de direito financeiro, mas se tiver ok o pagamento e também o cadastro no município, a empresa não vai precisar mais ter os seus alvarás. Então isso, de um certo ponto de vista, foi muito bom, né? Porque evita processo de empresários, de contadores e de ter que ir lá pegar papel e burocracia, enfim. Elimina papel, né? Exato. Então, esse é o entendimento que a gente tem, né? E que pode-se mudar isso por questões interpretativas e jurisprudências que possam vir, né? E um ponto importante também que o empresário, hoje ele pode abrir o seu pequeno negócio, né? Antes de pegar toda essa burocratização que tu falou, ir no contador, né, a pedir o CNPJ, né, fazer habilitação na junta comercial e no município de autorização, então ele pode começar a operar e posterior a isso ele pode ir nos órgãos públicos junto com o apoio do seu contador, ou se ele for um MEI sozinho mesmo ele pode fazer lá, né? É sempre bom que a gente pede o auxílio do contador para não fazer nada errado.
e aí depois ele pode buscar isso. Essa lei também trouxe esse benefício, né, Andrei? Na prática vai funcionar assim. Hoje, o sistema da Receita Federal ele já está todo adaptado para quando abre-se uma empresa, quando você abre uma empresa, você elenca quais atividades ela vai estar executando. Certo. E ela já sai com um asterisco no nome da atividade se ela é de baixo risco ou não. Então fica fácil para o empresário verificar o seu cartão CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa dele, certo. E se tiver todas ali elencadas como baixo risco, ele já vai estar dispensado dos alvarás pela lei federal. Aí cabe ele observar em qual município ele está situado e ver a legislação no município. Mas uma ressalva, Tiago, é que a fiscalização prévia ela não vai ocorrer, mas ele tem que sim abrir o CNPJ, né? Ele tem que passar por um cadastro na junta comercial e aí sim ele já pode operar. Só que ele não pode operar antes de ter não esse pode operar CNPJ antes criado. de ter esse seu cadastro. Mesmo até porque sendo daí, baixo risco. Mesmo sendo baixo risco, a não ser que seja uma atividade como se fosse um profissional liberal, enfim, que não tenha um CNPJ, né? Pode ser um profissional autônomo, por exemplo. Sim, claro. Então, aí tem alguns outros critérios aí. Mas vamos por um comércio, comércio aqui na região, que é comum, que está elencada na de baixo risco, uma indústria, por exemplo, de facção. Sim. A indústria de facção ela ficou elencada como baixo risco aqui em Garopaba. Ela pode sim abrir o seu CNPJ e já começar a operar no dia seguinte. Um comércio de material elétrico, um comércio de material de construção, abrir o CNPJ já começa a operar sem a fiscalização prévia do município. Entendi. Então, na prática foi dessa forma, né? E facilitou a vida do empresário, eu concluo que facilitou, só que cabe ainda talvez verificar essa cobrança, né, junto ao judiciário, mas já tem, ao meu ver e ao teu ver com o parecer da prefeitura, uma decisão taxativa, né, que deve sim ser cobrado o tributo. Até a gente tentou trazer aqui para você que nos acompanha a entrevista do deputado Bruno Souza, que ele é do Partido Novo, ele é um liberal e ele critica muito essa taxa, ele está pleiteando a entrar na Assembleia Legislativa um projeto para, por fim, os alvarás em definitivo. No entanto, devido à correria do deputado, a gente não conseguiu trazer essa entrevista dele para hoje, mas eles vão nos enviar esse material. A gente fez uma relação de perguntas para entender um pouquinho melhor essa lei, que pode daqui a pouco estar circulando na Assembleia Legislativa e aí sim talvez repercutir aqui no município, embora o Andrei já tenha falado para nós que a hierarquia segue-se primeiro a municipal nessa questão dos tributos, que aí vai taxa. A gente falou de TPA, TPA é uma taxa, né? Exato, tributo, é uma municipal, taxa. né? Bom, Andrei, antes da gente continuar a nossa conversa, queria dar um alô para o pessoal que está nos assistindo. Além do Facebook, vocês que nos acompanham no Facebook, nós estamos ao vivo pela TMW Pix, que é a TV por assinatura da TMW Telecom, em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, em Garopaba, em Bituba e região de Palhoça. Em breve a gente está chegando em São José. E nós também estamos para todo o Brasil pela Gigo TV. A Gigo TV é uma nova forma de TV por assinatura, com pacotes mais segmentados. Vale a pena você também conhecer. Bota lá Gigo TV no Google, vai aparecer. E também pela CDN, para mais de 150 provedores de internet que oferecem TV por assinatura em todo o Brasil. Então esse assunto, quando a gente está falando, a gente está trazendo Garopaba como case, mas às vezes acontece aí no seu município. Você também está preocupado, está em dúvida se realmente deve ou não deve pagar, então o Andrei está trazendo os esclarecimentos aí para vocês. O Felipe Pereira está nos acompanhando ao vivo, a Bruna dos Passos, o Eric Silva, que mandou eu mandar um abraço para o amigo dele, um abraço sempre teu amigo, Eric. O Irani Feliciano, que está aí na sintonia, um abraço, Irani, a gente usou a tua foto aqui para falar da balneabilidade, com os devidos créditos, muito obrigado. A Rejane Frei, que é a nossa administrativa aqui da TMW de Garopaba, a Rejane, obrigado pela audiência. O Maurício Dapper, da Prefeitura, que foi por coincidência o Maurício que nos encaminhou as informações por meio do setor de tributos, obrigado pelo apoio, Maurício. O Fernando Ambrosio, conhece o Fernando Ambrosio? Fernando, conheço. Fernandinho. E a Marlise de Souza. Quais os de baixo risco? Marlise, a gente já falou aqui, de baixo risco são 225 atividades dentro do município de Garopaba, né? Não sei em qual município você está. Se o André quiser falar alguns ali, tu tem a relação aí dos que ficaram? Eu não trouxe impresso, mas na lei na íntegra, a gente pode mandar depois, se deixar o contato aí, eu mando a legislação com todos os quinais e atividades que estão elencadas como baixo risco. 225, Marlise, é bem fácil botar no Google, MP
vai aparecer. Ou então tu deixa o recado aqui e nos diz qual é a tua atividade, que o Andrei vai tentar lembrar se é ou não, a gente procura aqui para ti. Obrigado então a todos vocês que estão nos acompanhando na live. Andrei, antes da gente entrar para o nosso momento final aqui do programa, com relação a essa questão da taxa de fiscalização, porque às vezes o empresário pagou essa taxa e ele diz assim, mas a prefeitura não vem aqui me fiscalizar. Como é que funciona isso? É obrigado o executivo ir lá ou nem sempre essa fiscalização em loco ela deve acontecer? Boa pergunta, Tiago. Aí muitos também se perguntam essa questão de que a taxa, ela tem uma hipótese de incidência que eu falei que é a fiscalização pela prefeitura. Logo, se a empresa está elencada de baixo risco e ela não necessita ter o seu alvará impresso, aí é o que você está me perguntando. Por que eu vou pagar se eu não vou ter fiscalização? Mas a prefeitura já se manifestou que vai fiscalizar, sim, até porque ela, em regra, pela hipótese de incidência, né, que está no Código Tributário Municipal, ela só pode cobrar o tributo se houver fiscalização. Então, ela vai fiscalizar, por isso que ela cobra o tributo. Nesse caso, ela não está cobrando tributo antes de fiscalizar? Porque paga-se em janeiro? Mas foi isso que a essência da lei quis trazer, né? Que o fato, como em Garopaba, né, especificamente, o tributo, o alvará, ele vence dia 31 de janeiro. Tem outros municípios que é em março, que é em maio, enfim, depende de cada Código Tributário Municipal. Mas em Garopaba, como vence em janeiro, acaba que às vezes paga-se antes para haver uma fiscalização depois. Então o empresário reserva o dinheiro ali para o município depois fazer a fiscalização. Além do município, tem algumas atividades, algum tipo de fundo de comércio ou de atividade econômica que precisa de anuência de outros órgãos, tipo Polícia Civil, né? Como é que funciona essa questão dentro da prática de alvará? Sim, tem atividades que também são elencadas pela Polícia Civil do estado aqui de Santa Catarina, que necessitam ter o alvará de Polícia Civil. Então, geralmente quem comercializa bebidas, quem tem jogos, horário noturno, que também é cobrado pelo município uma taxa de horário especial. Então, tem alguns critérios a qual faz com que tenha que ter não só os alvarás municipais, mas também o alvará de polícia, né? Muito bem. Só isso então, além do município, só polícia, bombeiro junto com o alvará do município, né? Exato. O bombeiro também é um órgão estadual, mas acaba cada município tem o seu corpo de bombeiros, né? E também tem alguns casos específicos de licença de meio ambiente, enfim, mas aqui em Garopaba especificamente não tem tantos casos assim, né? Está aí por chegar a Fundação do Meio Ambiente, né? A gente falou de balneabilidade, de saneamento, de praia poluída, de vigilância sanitária, que a gente mostrou a denúncia do internauta que nos mandou um vídeo com uma possível poluição na Praia Central. Cabe então a esses órgãos fazer a fiscalização. Como não tem, o vereador Guto Chaves ontem na Câmara pediu então para que a vigilância sanitária dê uma chegada lá para ver o que é, se realmente é poluição ou não, né? Ô Andrei, o Emerson Nascimento entrou aqui na nossa live, obrigado Emerson pela tua participação. A Marlise de Souza, ela pediu desculpa que ela começou a ver a live no meio. Marlise, não tem problema, você é sempre bem-vinda. E ela deixou o e-mail, vou encaminhar o teu e-mail para o Andrei, que é contador, e ele vai te mandar certinho a relação das atividades pela lei federal e das atividades pela lei municipal aqui em Garopaba, e você determina aí com o seu contador, ou não sei onde é que você reside, para ter essa informação mais precisa, né? Agora tem um detalhe que às vezes essa legislação ela obedece o KNAI principal ou independente, porque às vezes a empresa ela tem uma atividade principal, né, um KNAI, um código de atividade principal, e ela tem atividades secundárias, né? Essa lei, tanto a federal como a municipal, ela pega da atividade principal ou independente do conjunto de atividades que tem por ali? Então, entende-se que todas as atividades que constam no cadastro da empresa, elas são desenvolvidas pela empresa. O fato da atividade principal, ela é predominante porque é a que, teoricamente, deveria representar um esforço, tanto financeiro ou econômico, daquela empresa. Vamos supor, um supermercado que tenha como atividade principal a questão do supermercado, mas tem uma atividade secundária de comércio de material de construção. Ou seja, ele vende material de construção dentro do supermercado, só que o esforço principal dele é na atividade de supermercado, certo. Por isso que é a atividade principal. Então, para responder essa tua pergunta, todas as atividades ela tem que estar elencada na lei de baixo risco, não apenas a principal. Se uma das secundárias não tiver elencada,
já faz com que essa empresa tenha que continuar tendo seu alvará impresso e passando por uma vistoria posterior também, porque entende-se que essa atividade será desenvolvida pela empresa. Muito bem, então isso fica um alerta para o empresariado que às vezes ele tem uma atividade na secundária, né, que não é do baixo risco e acaba influenciando na geração de uma taxa maior, né, ou de outros benefícios como esse de ter o alvará fixado na parede ou não, né? Exato, até faz com que coloque somente as atividades que vai desenvolver naquele momento, naquele início do seu empreendimento. Caso posteriormente ele pense em incluir outras atividades, não tem problema algum. Hoje em dia está bem simplificado em Santa Catarina para incluir novas atividades, né? Perfeito. Então isso está bem prático. Porque às vezes o empresário lá, quando criou o CNPJ, colocou um monte de atividades, né, e acaba executando uma ou duas e essa acaba influenciando ali ou fazer uma atualização. Isso é fácil de fazer, né? O contador faz, né, esse procedimento. Sim, é fácil. Hoje, ainda bem que hoje é fácil, é muito digital, né? Então não é nada difícil de se fazer. E também, às vezes, se acabar colocando atividades que não vão estar sendo exercidas naquele momento, vai pagar um tributo maior, que de fato o alvará ele é cobrado também por atividade secundária. Isso vai onerar já no início do seu empreendimento. Então a orientação é que coloque somente as atividades que serão desenvolvidas no início. Se tem projeto a curto, ou médio, ou longo prazo para outras atividades, coloque só no momento que for desenvolvê-las, né? Perfeito. Tu tocou num assunto importante. Como que o município mensura o valor do alvará? Né? É por atividade? Tem atividade que é mais caro, mais barato? Como é que é feita essa questão dentro da legislação municipal? Isso, aí está delimitado lá no Código Tributário Municipal, que são os valores em UFIRs, né, que é uma espécie de moeda usada pelo município, a qual algumas atividades têm uma cobrança maior, tem também a questão de horário especial, né, tem a questão também de comercializar bebidas, paga-se um horário especial, e tem a questão de que cada atividade secundária elencada no CNPJ, cobra-se também um adicional. Então tem vários pontos aí a ser observado por essa cobrança, mas depende da atividade, depende da quantidade de atividades e do horário de funcionamento daquela empresa. Até o horário de funcionamento influencia no valor do alvará? Até o horário de funcionamento influencia. Então fica um alerta aí para o empresariado, tirar as dúvidas com o seu contador para ver se está tudo certinho, se não está pagando nada, às vezes, de excesso, né? Porque hoje, né, acontece. Acontece, né? Entrou na nossa live também o João Julião. Um abraço, João Julião. Obrigado pela companhia. O Carlinhos Nestor. Conhece o Carlinhos Nestor? Conheço, Carlinhos Nestor. Um abraço, Carlinhos. Obrigado pela companhia. O Willy Battistini. Conheço o Willy. É um empresário aqui em Garopaba. Tem casas de aluguel aqui. Mora há muito tempo aqui na cidade. Obrigado, Willy, pela sua participação aqui na live da Pix. Sempre com o apoio da TMW Telecom. Nós estamos então ao vivo aí para mais de 20 municípios no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina para Imbituba, Garopaba, região de Palhoça, Praia da Pinheira e Guarda do Embaú pela TMW Pix e para todo o Brasil pela Gigo TV e parceiros CDN, com provedores em mais de 150 regiões, em 5 regiões do Brasil e mais de 150 provedores aí pelo Brasil, distribuindo o nosso canal, além, claro, do Facebook, que aí a gente vai para o mundo, né, André? A gente está aí com a live aberta pelo Face, qualquer um que siga a página da Pix TV pode nos acompanhar. O Anael da Silva também, os pré-candidatos estão quase todos aqui acompanhando a nossa live. Fica um alerta a eles, é um assunto importante porque o pré-candidato, né, ele hoje está na condição de pré e amanhã pode ser o prefeito, né? Então, perfeito, de cuidar dessa questão da regulamentação das leis, dos tributos, né, dos impostos. Agora, é complicado porque a gente, no início da live, falou dessa questão do prefeito não poder abrir mão de receita, né? Então, claro que essa regulamentação da lei, ela não trouxe nenhuma isenção de imposto ou de alvará, apenas esse benefício de não ter o alvará fixado e outras coisas. Que forma, né, não sei se discute isso na área contábil, que forma então quando um setor que está com tributos acima do elevado, que forma se propõe aos legisladores reduzir essa carga de tributos? Olha, eu sei que em relação, por exemplo, ao ICMS, até está muito sendo discutido agora a questão do combustível, não depende só do governador ir lá e querer reduzir o ICMS, né? Ele deveria passar pelo CONFAZ, que é um comitê o Conselho de Política Fazendária, e depois tramitar isso perante ao Legislativo, enfim. No município, se houver realmente essa renúncia de receita pelas atividades de baixo risco,
eu confesso que eu não saberia te responder isso juridicamente agora, seria um caso mais jurídico até, né? Provavelmente deve ter que se mudar, algo deve ter que se passar pela Câmara e só assim depois ser aprovado pelo município, porque como vai renunciar a receita, as despesas do município vão continuar, tem que vir receita de algum lugar para estar cobrindo saúde, educação, infraestrutura, enfim, né? E o chefe do executivo não pode sofrer, depois dessa legislação, uma improbidade administrativa, né? Sim, também, por né? si só, se for ter redução por parte do executivo, né? Exato. Talvez alguma questão na lei orgânica, né? Fica aí uma dica aí aos nossos internautas, a quem está nos assistindo, nos dá essa dica, né, de como a gente pode discutir isso para as próximas lives. Perfeito. Andrei, estamos encerrando aí a nossa live da Pix. Eu queria agradecer a tua participação. A gente tem um GCzinho ali que tem o nome do Andrei e tem as informações da tua empresa. Eu queria que tu falasse da compliance, isso aqui em Garopaba, como é que funciona o trabalho de vocês. Só para me concluir, a questão aqui de todo esse parecer, no meu entendimento, enfim, se de fato a Prefeitura de Garopaba não for retirar o tributo, a taxa de alvará dessas atividades, pode ser discutido, inclusive está sendo muito debatido nas redes sociais, por empresários de Garopaba, por moradores, até pelos órgãos públicos, a questão do empreendedorismo aqui no nosso município, né? Para fomentar que pessoas empreendam aqui, tenham suas empresas aqui, tenham emprego gerado e renda aqui no nosso município. E a gente poderia usar, por exemplo, esse tema que está sendo discutido, de ideias que poderão fomentar ainda mais o empreendedorismo aqui. Porque, como eu falei no início, a taxa de alvará em Garopaba ela é alta, comparado com outros municípios. Se é um comércio, um pequeno comércio de subsistência, né, ou um microempreendedor, né, às vezes o valor é quase que a receita de um mês inteiro, né? Exato, pode ser o lucro que ela tem em um mês. Isso. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, talvez o município revisar a questão de MEI, que é aquele microempresário, aquele microempreendedor individual, que ele está iniciando o seu próprio negócio e que, quem sabe, ao passar do tempo, ele consiga já ter estrutura, até financeira, para conseguir estar se tornando uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, hoje em Garopaba é isento somente o primeiro ano. Então, a ideia talvez poderia isentar, de fato, enquanto essa pessoa jurídica estiver escrita como MEI, de isentá-lo da cobrança dessa taxa, né? Outro exemplo também seria como a Prefeitura de Criciúma faz. Ela não cobra o primeiro ano de alvará para microempresa, ou seja, abre-se uma microempresa, que é aquela que fatura até 360 mil no ano, ela é considerada microempresa, ela não paga o alvará no seu primeiro ano. Aqui em Garopaba paga? Aqui em Garopaba paga. Se abrir microempresa, já paga esse alvará no ato, né, que escrevê-la no município. Então, são algumas ideias que podem ser debatidas nesse contexto para facilitar o empreendedorismo aqui do pequeno empresário e aí questões das empresas que já têm maiores, enfim, incentivos fiscais, e trabalhar em cima disso, né? Nossa, essa tua ideia é super legal, até porque a gente leu a nota da Prefeitura, para quem pegou a live agora, né? A gente leu aqui a nota que a Prefeitura nos enviou sobre essa questão e para MEIs, para microempreendedores individuais, eles dão isenção de taxas e tributos municipais, né, com exceção de ISS, claro, no primeiro ano. No primeiro ano. Porque o ISS paga tudo no conjunto, né? Exato. Quem é MEI, né? Isso aí. É isso então, Andrei? É isso. Queria agradecer a oportunidade. Aí tu pediu para falar brevemente sobre a compliance contábil. Isso, a gente tem ali isso, ó, Andrei Pereira dos Santos, tem as informações da compliance. Quem quiser fazer um contato com o Andrei, gentilmente está aqui abrindo mão do seu espaço lá no escritório para nos atender aí. Muito obrigado. Isso. E brevemente sobre a empresa, eu também sou empresário aqui em Garopaba, a minha empresa está elencada como baixo risco, gostaria de não pagar o alvará, mas ela é lei, né? Então a gente tem que tentar debater isso como a gente está fazendo e com quem está nos assistindo aí, tentar de uma outra forma, com a força maior, quem sabe tentar mudar isso, né, para Garopaba. Então me coloco à disposição também para fazer parte de algo que possa mudar isso para melhorar para o município, né? Que eu sou natural de Garopaba também. Sim. Então a gente sempre quer o bem do nosso município e possa se desenvolvê-lo, né? Incentivar o empreendedorismo, né? Os pequenos negócios, né? Exato. E aí vocês atendem qualquer tipo de segmento? Como é que funciona? Então, somos eu e o Aurino, que é meu sócio, né? E a gente atende todos os tipos de segmentos aqui em Garopaba. Graças a Deus a gente aí teve uma crescente muito boa com o nosso escritório, que ele tem constituído há cerca de 2 anos.
E a gente já tem empresas de referências em Garopaba, fora de Garopaba, em Florianópolis, Criciúma. Falei até para o Tiago aqui fora antes que a gente tem clientes também em São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Então a gente, como nosso foco é principalmente esse na área tributária, né, a gente veio... algo interessante é que em Garopaba tem-se 16 escritórios de contabilidade. Tá? Bastante, né? E a grande maioria, pela pesquisa de mercado que a gente fez antes de empreender, é que todos eram contadores que trabalhavam em escritórios e abriram o seu escritório, né? E a gente nunca teve escritório e nunca trabalhou em escritório, a gente veio de empresas. Então a gente sabe a realidade do empresário, sabe a realidade do contador, a gente uniu isso, conhecimento, muito estudo, a gente continua estudando e que possa oferecer vários diferenciais para os nossos clientes, né? E, óbvio, poder contribuir com o município, com a classe contábil, que a gente até brinca, né, com os contadores que a gente não tem concorrente. A gente tem que ter parceiros que evoluam e queiram melhorar o município, né? Então vocês acharam aí um nicho de mercado. Com certeza. Andrei, obrigado pela tua participação na live da Pix. Agradecemos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão para todo o Brasil pela Gigo TV, pela CDN, 150 provedores em todas as 5 regiões do Brasil, e você que acompanha a gente pela TMW Pix, a plataforma de TV por assinatura da TMW Telecom. Aliás, bom eu ter falado em TMW Pix, está chegando aí bastante canal, está chegando TNT, Fox Sports, canais Disney, canais ESPN. Faça o contato com o departamento comercial que você verá os valores, os pacotes, né, para ter internet de alta qualidade, com a mesma velocidade de download e upload para quem joga, para quem faz live, para quem transmite, sabe que isso é importante. E também, claro, tem em casa TV por assinatura com valor bem abaixo dos praticados no mercado. Gente, então estamos ficando por aí. Hoje a gente teve a companhia do Andrei, que foi o nosso entrevistado de hoje, que falou sobre a questão da legislação da medida provisória da liberdade econômica. Espero que ele tenha esclarecido as suas dúvidas. Se não esclareceu, você pode trazer esclarecimentos, fazer pergunta, pode deixar um recado para a gente. Inclusive, você pode mandar um WhatsApp para a Pix TV. A gente tem o 489-9165-6593. Nesse WhatsApp, a gente recebe sugestão de pauta, o seu comentário, a sua pergunta. E para quem nos acompanhou na live aqui pelo Facebook, deixou a pergunta ali como a Marlise, que está com a gente até agora. Marlise, o Andrei vai responder a tua pergunta com certeza através do teu e-mail. Pessoal, ficamos por aqui. Até a nossa próxima live. A gente mantém você sempre informado sobre as nossas transmissões na rede social. Siga a Pix TV, @PixTV Digital. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Até mais. Vamos exibir aí um trechinho, encerrar o programa de hoje com um trechinho do CinePix, a nova atração da Pix TV com Cassiano Studzinski e Walter Kaira. Confere aí, a gente fica por aqui. Hoje você tem os cenários virtuais. Então você tem um ator contracenando com ninguém. Com fundo verde, com croma. E você precisa trabalhar a luz desse ator que case com a luz do cenário virtual, do cenário que está sendo inserido dentro daquele fundo. Então, é muito complicado tudo isso. Precisa muito planejamento, precisa entender muito de como é realizado. A realização é fundamental, a estética é fundamental, a direção de arte é fundamental. A direção de fotografia junto com a maquiagem trabalham de uma forma muito alinhada. Isso é fundamental. E eu vim assim, eu vim da fotografia conhecendo muito lente, conhecendo muito luz. Então, isso deu muito certo, porque eu me entendia muito bem com a parte técnica, não só com a parte de produção. Porque não está separado, não tem nada separado no cinema. Tudo é uma coisa só. Né? Eu sou produtor, mas eu sei como que está a luz. Eu sei como me posicionar num set. Eu sei onde ficar a hora que falar, a hora que eu posso interferir para melhorar uma cena. Eu como produtor. Né? Então, essa colocação é muito importante. Esse aprendizado, você vai sempre usar. Você está sempre utilizando isso.